Olá pessoal, eu quero apresentar para vocês uma resposta ao vídeo do Felipe Neto, que ele fez ao New York Times fazendo críticas falaciosas e irresponsáveis ao governo Bolsonaro e às suas ações no combate à pandemia. Não que o Felipe Neto mereça a resposta para suas tolices, mas algumas pessoas de destaque, inclusive a imprensa, têm replicado o vídeo dele. E o Felipe Neto é um youtuber que ficou famoso da noite para o dia, com milhões de seguidores, sem que tenha qualquer habilidade e nem ele mesmo é capaz de descrever as suas próprias habilidades, como você pode ver aí no vídeo. I'm a Brazilian YouTuber, and I create goofy videos and generate entertainment options for families all over the world. Então, como você pode ver, o sistema político brasileiro está tão sem credibilidade que agora instrumentaliza pessoas como o Felipe Neto, né, uma pessoa completamente, absolutamente desprovida de competências, mas que ficou famoso da noite para o dia e, por coincidência, passa agora a atacar o governo Bolsonaro e a defender os mesmos itens defendidos pelo sistema político carcomido, corrupto, que praticamente destruiu o nosso país há alguns anos. Então vamos ver aí as tolices que ele diz no vídeo. In deaths, but I'm certain that our leader, Jair Bolsonaro, is the worst COVID president in the world. Não, Felipe Neto. O Brasil não é o pior país na pandemia. Há 13 países que estão em situação pior do que a do Brasil no combate à pandemia. E a maioria deles são países desenvolvidos. Inclusive os Estados Unidos, Reino Unido, Suécia. E o Brasil já havia uma expectativa muito grande de ter grandes dificuldades, inclusive por causa de herança de governos, de políticos como os que você defende, da esquerda. E o Brasil é um dos países maiores de população, das maiores populações, havia uma expectativa de ter graves dificuldades nessa crise. Mas ele não é o pior, não está na pior condição. Sabe qual é o pior líder no combate à pandemia? É o ditador da China. Por que você não faz um vídeo criticando ele, denunciando as ações dolosas da China, que omitiu informações, que permitiu que o vírus se disseminasse a partir de lá, que escondeu, perseguiu pessoas que tinham informação, que pressionou a OMS a não decretar logo a pandemia, a estimular os países a não fechar as fronteiras, e só tomou medidas depois que o vírus já estava disseminado. E é engraçado, é interessante, por coincidência o vírus brota lá da China e os países mais afetados, mais atingidos são os ocidentais que fazem mais oposição à China. Não é estranho isso não, Felipe Neto? He then rose to presidentship using statements like this. Vamos fuzilar a petralhada aqui do Acre, hein? Que sou homofóbico, sim, com muito orgulho. Felipe Neto, diga a verdade. O Bolsonaro não se elegeu dessa forma, não. O Bolsonaro se elegeu depois de ter levado uma facada. Mostre ao mundo, denuncie ao mundo. Bolsonaro foi eleito depois de ter levado uma facada de um militante filiado a um partido de esquerda como o que você defende. Foi assim que ele foi eleito, como você pode ver aí. O Bolsonaro foi eleito porque o sistema político brasileiro, ligado, comandado por políticos como que você tem apreço e defendido por políticos como que você defende, atolou o nosso país na corrupção que desviou trilhões que hoje fazem falta no combate à pandemia, que agora você está preocupado. But Bolsonaro does that all the time. He goes to demonstrations against the Congress. He goes to demonstrations calling for military intervention. He goes to packed city markets. He goes to military ceremonies. He goes barbecue hopping on a jet ski. He goes to protests against the Supreme Court. Para você os crimes graves do Bolsonaro são essas baboseiras. Mas você nunca fez vídeo para denunciar quando os governos anteriores deixava aqui no Brasil uma média de mais de 60 mil homicídios por ano. Você nunca fez vídeo para denunciar isso. Quando estouraram as denúncias de corrupção trilionária, envio de verba, de recursos, bilhões para ditaduras, e para encher o bolso de corruptos, você não fez vídeo para denunciar para o mundo não, né? Isso para você não preocupa muito. As the crisis worsened, Bolsonaro began mocking the deceased and their families. When Brazil reached 2,500 dead, a reporter asked him for a statement on it, and his answer was this.
Cara, quem fala de eu não sou coveiro, tá vendo? When we reached 5,000 dead. E daí? Lamento. Quer que faça o quê? Felipe Neto, deixa eu lhe explicar uma coisa que você não sabe, porque você não tem conhecimento e nem procura estudar para saber. O governo Bolsonaro já aplicou 500 bilhões, mais de 500 bilhões no combate à pandemia. Representa um percentual do PIB maior do que todos os países do mundo, mais do que os Estados Unidos, mais do que os países da Europa. Nenhum cidadão do Brasil até hoje morreu na pandemia por falta de recurso federal. O Bolsonaro abasteceu os estados com respiradores, com medicamentos, com EPIs, com médicos e com cerca de 500 bilhões, com mais de 500 bilhões de reais. E se você não sabe, tá lá no site do Tesouro para você ver. Agora, por que você não denuncia a roubalheira dos governadores aí e a irresponsabilidade deles na pandemia? Vários estados aí, mais de bilhão já roubado, investigado pela Polícia Federal. Isso o mundo não precisa saber, não. Isso para você não precisa virar caso mundial, não. Isso aí pode ficar escondido, não é? Isso aí não é problema. E deixa eu dizer mais uma coisa que você não sabe. O STF vem prejudicando tremendamente as ações do governo Bolsonaro, colocando as decisões dos estados e do município na frente, tendo primazia na frente das decisões do governo. E outra coisa que você não sabe porque você não pesquisa, e nem sua assessoria, aqui no Brasil apenas 6 estados concentram cerca de 80% dos casos de óbitos e de contaminação do vírus. Porque você não denuncia a responsabilidade de governadores e de prefeitos que fizeram a quarentena de Araque e reduziram o transporte público urbano, causando aglomerações nos transportes públicos, nas paradas, nos terminais, misturaram pacientes da Covid e pacientes comuns nos hospitais, não fizeram a desinfecção dos ambientes públicos. Então, há uma série de erros e de responsabilidade cometidas por governadores e prefeitos, fora os desvios de recursos, fora a roubalheira que está sendo aí, está explodindo e todo mundo está sabendo, está vendo. Por que você não denuncia o protocolo adotado pelo Mandetta e por vários secretários Mandetta que você gosta, né? E vários secretários de Estado, dos estados e do município, que colocaram o pobre para ir para o hospital só quando tivesse com sintomas graves, já quase morrendo para ser entubado, sem muita chance de ser salvo, enquanto a rede particular tratou os pacientes nos sintomas iniciais da doença, inclusive com hidroxicloroquina, salvando pessoas e conseguindo resultado incomparavelmente melhor do que a rede pública. Porque você não denuncia isso, não foi o Bolsonaro que fez, não. So ugly that even Donald Trump admits we're not in good shape. Ask him, how are they doing in Brazil? He's a great friend of mine. Not good. E o fato de o Donald Trump ter dito que a situação do Brasil estaria supostamente pior que a deles não torna isso verdade, não. O Brasil pode pesquisar, o Brasil em números absolutos e em números proporcionais relativos está melhor que os Estados Unidos. E ainda que o Brasil fosse para a situação pior de todos, estivesse na situação pior dos países, e aí todos os países da Europa, com os grandes líderes de países desenvolvidos e os Estados Unidos, quer dizer que todos eles também são criminosos, são eles os culpados, são eles genocidas, são eles que estão causando as mortes das pessoas. Vamos deixar de falácia de responsabilidade, vamos denunciar o que é verdade, o que realmente precisa ser denunciado, vamos dizer a verdade, quem realmente é criminoso, quem realmente está cometendo o crime. Se você gostou, compartilhe esse vídeo, divulgue para que a verdade seja disseminada nesse país.